E é muito interessante quando nós observamos agora na reforma da Cúria Romana, da reestruturação da Cúria Romana, é, com, é, com o documento do Papa, intitulado Predicate Evangelium, já está dizendo, pregai o Evangelho. A própria Cúria Romana está dando exemplo. A própria estrutura fundamental da Igreja de serviço ao Papa, de serviço aos bispos, de serviço às conferências episcopais, deve estar animada por esse espírito missionário, predicate o Evangelho. Portanto, a Cúria Romana não é uma mera organização burocrática, mas é uma estrutura que deve estar a serviço do Evangelho. Tudo deve estar a serviço da missão. Isso é muito importante. Inclusive, não se pode hoje trabalhar na Cúria Romana por mais de 10 anos. Com 10 anos termina o mandato daquele que foi servir a Igreja em âmbito universal. Portanto, com isso o Papa evita o carreirismo, evita a pessoa se fixar no emprego como se aquilo fosse o fim da sua vida. Entende? Não, ele está ali como alguém que está prestando um serviço por um tempo determinado, a pedido do Papa, por envio do seu próprio bispo. Entende? Então, toda essa reestruturação da Cúria Romana, com esse documento último do Santo Padre, e os cardeais passaram 2 dias estudando esse documento, entende? De modo que é importante. Então, em tudo, o Papa Francisco tem insistido nessa missão. Esse é o fundamental da Igreja. Não podemos perder de vista essa razão de ser da Igreja. Como já dizia o Papa Paulo VI, a graça da Igreja, a alegria da Igreja é evangelizar, certo? Ela perderia a razão de existir se deixasse de anunciar o Evangelho. Não só com a palavra, mas, sobretudo, com o seu testemunho de vida, né? Só se entende, digamos, uma igreja local, diocesana, uma igreja paroquial, né, se ela for verdadeiramente missionária. Então, o Papa pede que as pessoas realmente façam um exame de consciência, avaliem como está trabalhando, entende? Como a paróquia está trabalhando, como a diocese está trabalhando, como as novas comunidades estão também trabalhando dentro de seu carisma. Será que estão sendo missionárias? Tudo está em função da missão? Ou nós estamos apenas aumentando uma organização burocrática, aumentando as suas estruturas materiais, né? Aumentando, digamos, o número de pessoas que trabalham a serviço desta estrutura, mas não a serviço da missão. Então, nesse sentido, o Papa, com a sua exortação, o desejo dele é de que realmente a Igreja procure realizar essa transformação necessária para que ela possa justamente permanecer fiel a essa sua missão, que é de anunciar o Evangelho conforme a ordem, né, o mandato de Jesus aos seus discípulos. Nós vemos o esforço do Papa, por exemplo, em relação à paz, quanto esforço o Papa tem feito, né, para promover a paz no interior dos países, mas também entre os povos. A viagem dele à África, né, a viagem à República do Congo, ao Sudão do Sul, quantos pronunciamentos do Papa, esforços do Papa para promover a paz através do diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, a preocupação do Papa, por exemplo, nas suas viagens ao Oriente Médio, tudo em função também de promover a paz, de promover o diálogo entre as pessoas, entre as nações, para que se possa encontrar justamente uma convivência pacífica entre todos os povos, mediante o diálogo feito na justiça, o diálogo feito na verdade. E o Papa também destaca muito que um dos grandes desafios dos tempos atuais, e que será também um desafio, certamente, dos tempos futuros, pelo menos dos anos futuros, é a questão do diálogo e da paz. O diálogo porque nós vivemos num mundo plural, do ponto de vista cultural, religioso, e também vivemos num mundo onde está presente ou estão presentes muitos conflitos, né? Inclusive esse que ninguém mais esperava acontecer na Europa, que é esta guerra entre a Rússia, digamos ali, e a Ucrânia. Então, nesse mundo plural, é fundamental o diálogo. Temos que escutar o outro,
temos que ouvir o outro, valorizar o outro, entende? E dialogar com o outro, nos complementando uns aos outros. Ninguém é dono da verdade exclusivamente, entende? Então temos que dialogar para criar um mundo de paz. Muitos pronunciamentos do Papa, todos nessa linha, onde o anúncio do Evangelho implica justamente também essa dimensão social fundamental, porque a nossa fé tem que ser uma fé operosa, né? Uma fé que se traduz em obras, né? Porque uma fé sem obras, como diz Santiago, né? É uma fé morta, cadavérica. A nossa fé tem que ser operosa, ela tem que ser traduzida em obras de misericórdia, em obras de caridade, em obras de ação sociais, de promoção social, não só de uma maneira muito assistencialista, mas fazendo com que as pessoas se tornem também sujeitos, né, do seu próprio crescimento, do seu próprio desenvolvimento. Isso é que é fundamental, dar condições para que as pessoas possam atuar, agir no mundo, né? E para que ele possa dar sua contribuição também, juntamente com os outros, na transformação desse mundo, dessa sociedade que nós desejamos cada vez melhor para todos.